Todos os anos é celebrado o Dia Internacional do Cooperativismo, no primeiro sábado do mês de julho. A data tem a intenção de chamar para a reflexão da força que tem o cooperativismo no Brasil e também no mundo. Unifica ações de forma solidária, sempre visando o bem comum. E hoje, para falar sobre cooperativismo e uma das frentes do cooperativismo, o cooperativismo habitacional, eu converso com Carlos Massini, presidente da SICOM, Cooperativa Habitacional, que atua no estado de São Paulo, e também é membro efetivo do Conselho Fiscal da FENACOAB, que é a Federação Nacional das Cooperativas Habitacionais. Tudo bem, Carlos? Como vai? Olá, Lígia, tudo bem? Muito bem, obrigado. Vocês, feliz pelo espaço para comemorar esse dia tão importante no cooperativismo. Obrigada pela participação. Carlos, vamos fazer uma consideração inicial do cooperativismo. É um grande alicerce da economia mundial, não só no Brasil, né, no mundo todo. Então, assim, em linhas gerais, explica para nós como funciona o cooperativismo. Sim, o cooperativismo é um modelo de gestão econômica e social em que associados, pessoas se associam a fim de atingir objetivos comuns. É bastante comum hoje em toda a economia mundial, inclusive grandes cooperativas de agropecuária, grandes cooperativas do setor de construção civil, habitacionais, como é o exemplo da cooperativa SICOM, e todas elas têm a mesma finalidade, a mesma função, atingir objetivos em comum dos sócios cooperados. A diferença do cooperativismo para qualquer outro modelo econômico, o cooperativismo visa facilitar, trazer uma melhora econômica para o sócio cooperado, mas ao mesmo tempo um efeito, um reflexo da integração sócio-comunitária que está ao redor. Então, o cooperativismo ele traz benefícios para os seus sócios, né, os seus sócios cooperados, mas traz impactos também na sociedade, impactos sociais, econômicos, como é o caso da movimentação na construção civil pelas cooperativas de habitação. Então, é um modelo hoje que ele visa atender às necessidades do seu sócio cooperado, trazer uma melhora econômica para ele, de modo que ele consiga transacionar os seus produtos e serviços a preço de custo, né, e consiga atingir esses benefícios sociais e econômicos para toda a comunidade cooperativa. Então, não é algo que traga um benefício para um empresário, não tem uma figura de uma pessoa, é o intermediador que a gente fala, não tem a figura de um intermediador, a figura do cooperativismo. São os próprios cooperados que se organizam e executam as ações para trazer resultados e distribuí-los igualmente entre os seus sócios cooperados. Alguns dados da Organização das Cooperativas Brasileiras reforçam isso que você falou da questão econômica, né? No Brasil são mais de 5 mil cooperativas, 15 milhões de cooperados e que proporcionam uma geração de empregos de mais de 427 mil vagas, empregos diretos. Então, fomenta diversos segmentos da economia, né, Carlos? E, segundo a OCB, também são 13 ramos e todos têm conseguido evoluir para conseguir esse impacto social, Carlos? Sim, à medida cada setor possui seu impacto social relacionado. Hoje, no cooperativismo habitacional, por exemplo, além de o cooperado ter acesso à casa própria de maneira facilitada, existe um impacto social na redução de déficit habitacional. Então, essa facilidade que é criada para o sócio cooperado, de modo que ele atinja o objetivo dele de ter a casa própria, ao mesmo tempo é um impacto de redução de déficit habitacional. Do mesmo modo, outras cooperativas, por exemplo, as de crédito, os sócios cooperados possuem acessos a linhas de créditos mais facilitadas, o setor da agropecuária, por exemplo, que foi bastante fomentado pelas próprias cooperativas de crédito. Então, as de crédito nasceu a necessidade de obtenção de crédito, e as cooperativas de crédito elas surgiram e trouxeram crédito para as agropecuárias, por exemplo, né, as de produção agrária e tudo mais. Tudo isso traz um benefício para os cooperados
e faz uma melhora na economia. Então, o cooperativismo ele está em todos os setores, praticamente, da economia, ele atua trazendo benefícios para os sócios cooperados e benefícios sociais para toda a comunidade, para a sociedade, como você mesmo falou, existem diversos setores que possuem esse impacto social do cooperativismo, a construção civil, por exemplo, nesse período de pandemia que houve um aumento de procura e tudo mais, que as cooperativas conseguiram trazer mais facilidades, isso trouxe um aumento de velocidade de obras, de necessidade de obras, isso movimentou o mercado de construção civil. E a economia hoje, ela tem um grande alicerce dela, é a construção civil. O cooperativismo está também nesse setor, assim como está em grandes outros, né? Como eu mencionei, o bancário, os outros setores agropecuários, produtores agrícolas, enfim, de todos esses setores, grandes setores da economia, o cooperativismo está inserido também. E o próprio cooperado é um dos beneficiados, como você citou aí na questão habitacional, porque recebe uma casa própria, enfim, né? Está sempre buscando esse benefício e é essa a essência do cooperativismo, né, Carlos? Então, você falou um pouco aí em linhas gerais e também do cooperativismo habitacional. Eu imagino que durante a pandemia também foi necessário ter muita adaptação diante dos desafios, né, para todos os segmentos, e para as cooperativas imagino que não foi diferente. Sim, não foi diferente. Inclusive, esse impacto foi muito mais forte no cooperativismo. Enquanto o governo conseguiu fomentar linhas de crédito para as grandes construtoras, para as incorporadoras, para as construtoras de infraestrutura também, o cooperativismo ele não possui essa mesma linha de crédito que é concedida, justamente em razão dele não possuir a necessidade, ele não tem intenção de ter lucro, né? Então, o resultado que existe nas operações do cooperativismo para benefício dos sócios, né? Então, quando se busca construção de um imóvel a preço de custo, isso traz interesse a quem? Somente ao próprio cooperado. De maneira geral, a região que é implantada, esse empreendimento residencial, tem uma melhora também, tem uma valorização, tudo mais. Mas o maior benefício hoje ele impacta diretamente o cooperado. Então, na pandemia, não houve tantas linhas de créditos voltadas ao setor. O setor ele precisou se adaptar, porque o cooperativismo ele subsiste praticamente em razão da própria economia do sócio cooperado, do próprio aporte dele, do trabalho, do resultado, né? Algumas cooperativas de outros setores, por exemplo, é necessário que o próprio cooperado execute a ação necessária, né? Produza, faça uma plantação, e a cooperativa, na verdade, ela é responsável pela transformação desse produto, pela comercialização. Então, existem diversos setores, né? E diversos tipos de cooperativismo. O habitacional ele sofreu bastante, voltando aqui, em razão da pandemia, a ausência dessas linhas de crédito, impacto assim, geral, porque o sócio cooperado ele sofreu diretamente por perda de renda também, isso impactou bastante. Foi preciso se adaptar a novos protocolos, então a gente precisou adaptar o protocolo de atendimento ao público, novos protocolos na construção civil, a gente precisou seguir novos protocolos de medidas protetivas, medidas de EPI, aquela coisa toda lá. Medidas sanitárias, né? Medidas sanitárias, isso. Eu sou advogado, então sempre fico com essas... Mas a gente entendeu, de proteção às pessoas que estão trabalhando. Exatamente, entendeu? Então a gente precisou se adaptar a isso. A outra coisa que a gente fez também, a Secom em particular, a gente fomentou bastante as redes sociais, mas também as modalidades digitais. Então, a gente tem celebrado os atos cooperativos, são todos por plataforma digital. A gente não tem mais impressão de papel na cooperativa, a gente roda todos os contratos, todos os atos cooperativos online. Mesmo que o cooperado ele esteja presencialmente no local, hoje a gente já consegue atendê-lo nos nossos plantões de atendimento, seguindo todas as medidas sanitárias. Mesmo assim, ele faz a assinatura digital. Isso trouxe um impacto, uma redução de custo, mas também um impacto ambiental. Então, a gente tem até alguns números, sim, do que a gente já deixou de causar em relação ao papel. Assim. Então, assim, isso foi uma medida que a gente adotou em razão da pandemia, porque
Quando a gente não podia atender, a gente fez o quê? Passou a atender online, então a gente teve atendimentos online, com plataforma online, a gente implantou esse sistema de assinaturas, mas também a emissão das cotas partes são emitidas todos os meses online, então os seus cooperados têm acesso a essa plataforma, consegue fazer a visualização das integralizações que ele já fez, que ele tem a fazer. A gente fez também, a assembleia também foi feita online, então a gente conseguiu se adaptar bastante, mas o impacto, de todo modo, foi bastante agressivo, mas a gente conseguiu, não só impacto assim, econômico, mas a gente teve impacto também nos outros setores que atendem a gente, como público, o setor público teve um atraso de muitas emissões de documentações, atendimentos que foram reduzidos. Até hoje, por exemplo, em Guarulhos, a gente tem uma grande dificuldade de fazer atendimentos na prefeitura, né? Via agendamentos. Então, hoje ainda o setor público ele está bastante restrito para os atendimentos, nas operações do próprio setor ele está na dificuldade de emitir alguns documentos. Então, a gente sentiu de maneira geral um grande impacto, seja do setor, em razão do setor público, do setor financeiro, que a gente, enfim, teve um impacto bastante agressivo. Infelizmente, a gente superou bastante coisa, tem superado ainda hoje. Interessante. E diante da necessidade de segurança individual das pessoas e das famílias, Carlos, a habitação, além de um direito universal da pessoa, passou a ser uma necessidade de segurança, né? Uma necessidade de segurança sanitária. Enfim, ter um lar na pandemia foi a necessidade para que as pessoas pudessem se isolar da pandemia de forma segura, né? É uma visão também a ser feita pelo cooperativismo habitacional, né? Sim, justamente. Hoje, as pessoas elas saíram dessa primeira onda de 2020 para cá, quando houve essa primeira adaptação a uma quarentena, a um isolamento social, esse tipo de coisa. Quando houve essa primeira liberação, começou a voltar à normalidade, muita gente saiu de casa sabendo que é imprescindível você ter a sua moradia própria, mas é imprescindível também que ela possa atender a sua estrutura familiar. Então, às vezes, pela rotina do dia a dia, as pessoas não notaram que a família é um pouco maior do que ela se imagina. Então, quando está todo mundo em casa, poxa, parece que ficou um pouquinho apertado aqui, porque eu estava no trabalho, minha esposa também, minhas crianças estavam na escola, e a gente só se reunia à noite, dormia e já seguia a rotina. De repente, estava todo mundo em casa. Muita gente perdeu renda nesse período também e comprometeu a residência. Tá? Teve um aumento de ações de despejo nesse período, foi bastante sério tudo que tem relacionado à moradia. Então, hoje assim, o cooperativismo trouxe essa alternativa para a habitação, mas ele traz também uma solução de segurança, como você disse, para que as pessoas consigam ter a moradia própria, seja própria, ela consiga ter a posse dela, a propriedade dela, que, como você disse, é um negócio, o direito, né? O direito é o mínimo que se espera de uma segurança. Se você hoje perde o seu trabalho, pelo menos você tem onde voltar a se estabelecer. Você não vai para a rua, você tem a sua moradia própria. E sempre foi o sonho brasileiro ter uma casa própria. Então, a gente conseguiu desenvolver projetos habitacionais que tragam para o cooperado a possibilidade de ter a casa própria, mas também a possibilidade de ter um bem-estar para ele, para a família dele. Hoje, por exemplo, nosso empreendimento Mirante da Serra possui grandes e diversos itens de lazer, foram pensados exclusivamente para os cooperados, porque de modo que ele tenha uma convivência social, ele tenha uma tranquilidade, consiga desenvolver as atividades dele às vezes ele tem alguma reunião social, ele pode fazer nos nossos salões de festa, às vezes ele pode fazer uma reunião de trabalho no espaço de coworking. Então, a gente pensou em tudo isso. E isso foi uma medida muito pensada que surgiu justamente depois desse período de pandemia. Então, imagina assim, se nós hoje, depois da entrega, por exemplo, do Mirante da Serra, se houver uma nova quarentena, nosso cooperado ele vai estar razoavelmente tranquilo, entre aspas, mas ele vai ter bastante item de lazer que ele consiga aproveitar, desfrutar e consiga
viver bem, entendeu? Então, assim, não só em pandemia, né? Meu Deus me livre, mais um cenário desse. Mas assim, ele consegue construir a família dele, os filhos podem crescer, se divertir, podem tudo dentro do próprio condomínio. Então, esse foi um empreendimento bastante pensado que a gente teve aqui. Teve uma outra coisa também, Lídia, assim, a gente sentiu uma procura bastante alta de pessoas que querem ainda, na verdade, habitação em mais afastadas de centros urbanos, loteamentos, cidades que estão a 50, 60 quilômetros de São Paulo. Por quê? Porque a pandemia trouxe uma adaptação ao teletrabalho, então as pessoas hoje trabalham, toda a profissão conseguiu, grande parte das profissões, né? Ninguém imaginava que um advogado faria uma audiência em qualquer lugar que ele estivesse. Então, muitas carreiras se adaptaram a esse trabalho à distância. Em razão disso, houve essa procura de locais mais afastados dos centros urbanos, que não tem a necessidade de morar perto do trabalho mais, que você tenha uma infraestrutura segura e tenha um lazer, um bem-estar social, lá, que você consiga ter qualidade de vida. Verdade, muita gente prezou pelo bem-estar da família, por qualidade, e vai prezar daqui para frente, né? A pandemia faz aí uma mudança, vai provocar uma mudança de hábitos. Eu queria que você aproveitasse então, Carlos, e explicasse para a gente um pouco dos empreendimentos que a Sicom tem em desenvolvimento hoje, porque você já citou aí essa preocupação em oferecer unidades adequadas, que tenham aí essas condições de lazer, algumas afastadas dos centros urbanos, mas ao mesmo tempo com fácil acesso, né? Então, assim, a gente tem aqui que pelo menos 2 empreendimentos da Sicom estão em desenvolvimento, o Fazenda da Serra e o Mirante da Serra, é isso? Sim, exatamente. Fazenda da Serra já está em obras, está prestes a finalizar as etapas de terraplanagem e dar início às contenções e fundações. Mirante da Serra, ele está na fase de, que a gente chama de sensibilização, que é trazer os sócios cooperados, novos interessados. Ele é um empreendimento que a gente fez pela Caixa Econômica, então ele será em breve credenciado totalmente pela Caixa Econômica. Já tem a diretriz, já está enquadrado no verde e amarela, mas o Mirante da Serra foi um empreendimento que a gente fomentou ele, na verdade. A gente trouxe todas as peças necessárias para executar no empreendimento. Então, a cooperativa, esse é um trabalho que a Sicom faz também, é um trabalho que faz parte do cooperativismo, justamente trazer essas peças, né, a construtora com certificação, a Caixa, é o terreno que foi negociado, facilitado, são os sócios cooperados e tudo mais. Então, o Mirante da Serra hoje está no programa Verde e Amarela, Casa Verde e Amarela, da Caixa Econômica, do governo federal. São mais de 30 itens de lazer que a gente conseguiu distribuir ao longo das torres. São 660 unidades. E Mirante da Serra está em um dos pontos mais altos da cidade de Guarulhos. Está uma cota de terreno bastante alta. Por isso que a gente nomeou ele de Mirante, porque dá cota terra do que você tem do chão. Sem precisar de nada, você já tem uma vista da cidade impressionante. Então, ele tem uma localização muito boa, muito adequada, ele tem qualidade de vida, porque ele está muito próximo, tem uma vista, proximidade da Serra da Cantareira, ele tem uma reserva externa, né, fora do terreno, de mais de 65 mil metros quadrados também. Dentro do terreno, a gente tem um acesso, as torres elas estão localizadas ao fundo do terreno, mas todo esse acesso ele é cercado de árvores também. Então, tanto a Fazenda da Serra quanto o Mirante da Serra tem um cercado de verde muito grande e traz para o cooperado uma qualidade de vida muito grande. Não é a rota aérea também, a gente conseguiu priorizar, assim, hoje o Mirante da Serra é um dos melhores empreendimentos da cidade, foi comentado pela cooperativa Sicom. Ele traz hoje essas condições especiais para os seus cooperados. A gente conseguiu viabilizar essas áreas de lazer bem distribuídas, a gente conseguiu também o varanda gourmet e tudo mais. Então, hoje o Mirante da Serra ele preza pela qualidade de vida dos seus cooperados, pela condição, a moradia segura dele, como a gente estava conversando.
E quais são as condições para adesão a esses empreendimentos? Há disponibilidade hoje, pelo que você comentou, no Mirante da Serra, para adesões de Exatamente. cooperados? Isso, hoje as adesões estão abertas para os sócios cooperados. É necessário fazer uma análise para aprovação no Casa Verde e Amarela. Então, a gente faz um estudo de renda, um estudo de crédito aprovado. Esse empreendimento é necessário ter essa aprovação de crédito em razão do aporte, né, do programa Casa Verde e Amarela. Então, o Casa Verde e Amarela ele traz os recursos, né? Como eu disse, quando a gente passou esse período de pandemia e tudo mais, que não existiram linhas de crédito voltadas diretamente para o produto, o que a gente pensou? Poxa, meu cooperado ele precisa ter uma moradia mais rápida, mais séria, mas por que a gente precisa disso? Por que as outras construtoras conseguiram crédito? Eu também posso conseguir. Então, a gente desenvolveu o Mirante da Serra de modo que ele seja entregue com os recursos de apoio à produção da Caixa, né? Então, é necessário hoje que o cooperado ele seja aprovado na Caixa Econômica Federal e a gente consiga essa demanda para fazer executar esse projeto, né, pela Caixa. Então, vai ser um projeto muito rápido, dentro do Casa Verde e Amarela, também está dentro das diretrizes do programa, diretrizes de acessibilidade, tudo mais. Então, basta que ele tenha uma renda formal. Nesse caso, diferente do fazenda, ele precisa ter uma renda formal, precisa trazer essa comprovação. De todo mundo, a gente faz estudos, né? Hoje, o Mirante da Serra, a gente recebe os seus cooperados, faz análise de crédito dele e dá um retorno para ele. Diz, olha, seus cooperados, você tem um crédito pré-aprovado desse valor e a gente precisa agora integralizar as cotas partes referente o restante, que é durante obras, né? Esse é o procedimento padrão hoje do Mirante da Serra. O Fazenda da Serra, a gente pode ter algumas disponibilidades, mas a gente tem desenvolvido outros empreendimentos. A perspectiva é que a gente faça lançamento de novos empreendimentos, à medida que a gente faz a conclusão do Mirante, para fazer outros lançamentos, e se tudo der certo, a gente vai lançar em planos direto novamente, mas com outras linhas de créditos de apoio à produção que tragam para os nossos sócios cooperados celeridade e facilidades. Esses são os melhores números que a gente quer. E o valor dessas unidades acaba sendo também vantajoso para o sócio cooperado, Carlos. O sistema prevê aí que sejam parcelas ou um resultado final menor? Sim. Hoje o valor está abaixo do que é praticado no mercado, e mais baixo do que é praticado no mercado, eu quero dizer o seguinte, que existem outros empreendimentos que são do padrão menor do que o Mirante, que hoje estão também no Minha Casa Minha Vida. Então, Minha Casa Minha Vida ele tem um limite. Então, um limite de valor que pode ser trabalhado. Mas o que é entregue hoje no Minha Casa Minha Vida pelo mercado não está bem perto do que é o Mirante da Serra, que será entregue no mesmo faixa de valor. E ele só está dentro do Minha Casa Minha Vida justamente para a gente trazer essa facilidade para o cooperado, né? Minha Casa Minha Vida hoje é o Casa Verde e Amarela. Então, esse programa ele traz benefícios para os sócios cooperados, ele traz taxas de juros menor, traz possibilidade de financiamento por um tempo maior. Então, a gente poderia lançar esse empreendimento, por exemplo, será por outro sistema de financiamento de habitação, né? Por exemplo, SPPE, poderia ser um apoio à construção de outros bancos, mas é importante enquadrar ele no Minha Casa Minha Vida justamente por ele se tornar um interesse social e trazer para os sócios cooperados vantagens. Deste ano, reconstruir melhor juntos, uma frente que o cooperativismo habitacional tem feito, né? Tem colocado em prática aqui, e de uma forma geral todo o sistema trabalha dessa forma? Sim, justamente, como a gente conversou, o cooperativismo ele traz impactos diretos para os sócios cooperados, mas indiretos também a toda a comunidade. O cooperativismo, os princípios do cooperativismo estão nessa união de pessoas para esforço conjunto para atingir objetivos em comum. E é muito melhor você conquistar junto do que você adquirir sozinho. Eu sempre dou esse exemplo no cooperativismo habitacional. Se você quisesse fazer a aquisição da sua casa própria sozinho, você precisaria
fazer a aquisição de um terreno, fazer a elaboração, contratação de profissionais para elaboração e desenvolvimento de projetos. Você teria todo esse trabalho, todo esse custo somente para você construir o seu, você teria comprar um terreno e tudo mais pequeno, com a sua casinha. O cooperativismo é justamente isso, só que é em conjunto. Quando a gente quer, não tem como uma pessoa sozinha construir um empreendimento, um apartamento, a não ser que ela seja um empreendedor que quer vender isso oferecer lucro. Mas se eu quero a minha moradia, você quer a sua moradia também, a gente pode juntos fazer a aquisição de um terreno, fazer a elaboração, aprovação de projetos, fazer a contratação da construtora e construir essa moradia juntos. Então, isso é um benefício para mim, um benefício para você. Esse é um objetivo que eu queria, você também queria. A gente trabalhou junto e distribuiu esses resultados em comum. Esse é o cooperativismo. Uma sociedade em que exista não essa necessidade mais de você somente uma competição desenfreada, um consumo generalizado, mas uma sociedade reconstruída com princípios do cooperativismo. O cooperativismo segue as diretrizes, por exemplo, da ONU, da OMS, que recomendam uma sociedade agora reconstruída com a economia compartilhada, com responsabilidade solidária, com conscientização social. Então, são princípios hoje que estão necessários para a sociedade, para ser reconstruída, e será muito melhor se for reconstruída sob os princípios do cooperativismo em geral, em todas as áreas, em toda maneira de agir. Como eu sempre digo também para os nossos cooperados, é muito melhor você cooperar do que você comprar imóvel. Então, é melhor que você coopere para atingir esse objetivo, é muito melhor cooperar do que você comprar um imóvel, enfim. A facilidade é mais... Facilidade, exatamente. Direta, né? Então, é muito melhor que você coopere. Não só habitacional, mas eu gosto de sempre falar isso, cooperativismo se aplica a qualquer área, a qualquer trabalho. Por isso que hoje é comemorado o Dia Internacional do Cooperativismo, e a gente fala em reconstrução, melhor juntos. Melhor que a gente construa uma sociedade cooperativista, com ideias do cooperativismo, com princípios do cooperativismo, para que a gente tenha uma sociedade melhor, não só para o atingimento de objetivos. Não é só a questão de você ter sua moradia, não só é a questão de você conseguir linhas de créditos facilitadas, mas é a questão de você ter uma sociedade melhor, que você tenha acesso a produtos, consiga, todos tenham acesso, todos tenham uma distribuição igualitária de resultados. Então, são resultados. A sociedade cooperativista, ela quer trazer resultados a todos, de modo que ela traga essa melhora econômica para os seus cooperados, mas também uma integração sociocomunitária a todos. Então, com certeza, será muito melhor se reconstruirmos juntos. Perfeito, Carlos. Para a gente concluir, quais são os canais da SICOM para que as pessoas possam fazer contato e entender um pouco mais, tanto da SICOM quanto do cooperativismo habitacional? Vocês podem acessar as nossas redes sociais, @cooperativasicom. Hoje as nossas redes sociais estão bastante movimentadas, a gente tem uma integração muito legal lá com os nossos cooperados, a gente tem os nossos sites também, www.cooperativaSicom.com.br, tem a nossa central de atendimento que atende o WhatsApp, também via telefone, que é o 3003-0569, DDD 11. São essas nossas redes, né? Podem acompanhar também agora pelo YouTube, nosso trabalho. Tá certo, Carlos Massini, muito obrigado, então, pela participação aqui, pelo bate-papo, falar um pouco mais sobre o cooperativismo, pelas facilidades que a gente pôde entender que o sistema propicia, né? Foi uma boa conversa, e fica o convite para o pessoal entrar nas redes da SICOM e conhecer um pouco mais. E eu espero você em uma outra oportunidade, Carlos. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.